O tema é: fusões e aquisições chegam para os provedores. Como se preparar? Convidamos para compor o palco, atuando como moderador do painel, o senhor Eric Rodrigues, conselheiro da Abrint. E os palestrantes, o senhor Gilbert Miniones, CEO Triple Play, do grupo Acon. Senhor Jorge Salomão, investidor da Avassá. O senhor Droander Martins, CEO da Visp Capital. Senhor Rodrigo Leite, partner da Advisia Investimentos. E como debatedor, recebemos Dr. Alan Silva Faria, sócio do escritório Silva Vitor Faria e Ribeiro Advogados. Com a palavra, o moderador do painel, o senhor Eric Rodrigues, que conduzirá os trabalhos. Bom dia. Espero que todos estejam inteiros aí para o nosso último dia de trabalho intenso, cheio de painéis, mais contatos e, claro, o tradicional sorteio e encerramento. Bem, vamos ser objetivos aí em função do tempo. Nós temos a vantagem de sermos o painel que nos pressiona para terminar é o almoço. Mas vamos tratar isso, em vez de ser uma desvantagem, com uma vantagem, que a gente, enquanto vocês toparem, nós vamos alongando as discussões. Bem, é um tema que nós estamos muito felizes em trazê-lo para a Abrint. Nós vemos acompanhando, preparando, a Abrint vem trazendo um leque de temas para nos últimos anos, tanto do ponto de vista de preparação, quanto do ponto de vista de discussão, de capacidade de que os negócios dos provedores aumentem, e um caminho natural, um processo natural de qualquer mercado, também envolve fusões e aquisições. Fico super feliz que as pessoas que nós pensamos que podem somar bastante com o tema tenham aceitado. Eu já faço aceitado estar aqui conosco, já faço um agradecimento prévio. E nós queríamos mergulhar na questão, ver vários aspectos de fusão e aquisição. É um tema muito quente, a gente tem visto nos corredores se conversa sobre isso bastante. Então, que bom que a gente vai poder ter um painel tão rico de visões e de aspectos desse tema. Já para entrar e começar para valer, eu gostaria de convidar o Rodrigo Leite para assumir e fazer uma apresentação. Bom dia. Bom, eu vou mostrar umas páginas daqui a pouquinho aqui. Isso. Antes disso, só dizer assim que, primeiro, é uma honra estar nesse evento falando para essa plateia de vencedores, né? O que está acontecendo no mercado de provedores regionais brasileiro é um fenômeno microeconômico extremamente impressionante, né? Quer dizer, uma criação de valor gigantesca que aconteceu assim, dos interiores para as capitais, do Oiapoque ao Chuí, e que, desde que a gente percebeu o que estava acontecendo, a gente ficou muito bem impressionado. Eu, desde 2015, tenho viajado pelo país, visitando provedores, conhecendo. Em 2016, a gente começou a trabalhar com um grupo de 8 operações em Minas, e agora, em 2019, no inicinho, essa transação fechou. Não é um processo fácil, nunca, o M&A nunca é fácil, né? Fazer uma fusão de 8 operações em uma, com mais um fundo, fusão de 9 entidades em uma, é absurdamente difícil, né? E raro no mundo, né, como um todo, de M&A. De 2017 para frente, eu comecei a viajar também, dando palestras em alguns eventos, falando sobre o processo de consolidação que a gente estava prevendo que estava por vir, e agora, de fato, está acontecendo, né? Eu vou mostrar alguns números. Primeiro, 2 páginas que todo mundo já mais ou menos conhece os números, mostrando os dados do CICE
que impressionou bastante todos os investidores para quem a gente contou sobre esse fenômeno microeconômico dos provedores. Por exemplo, em 2017, 76% dos net adds reportados no CICI eram dos provedores. Em 2018, 88% dos net adds, ou seja, as adições líquidas, né, quer dizer, tudo que você ganha de base menos o que você perde, eram dos provedores. Isso basicamente porque a base DSL gigantesca que existe no Brasil está sendo corroída de uma forma bastante rápida e importante por todos que têm alguma coisa melhor do que DSL para oferecer, provedores principalmente, mas as próprias telcos também estão se corroendo, quer dizer, estão se reinventando e transportando sua base para a fibra. Essa é a parte que vocês conhecem também, os dados do CICI entre Big Telcos e outros e provedores. A gente tem ali, fora os 6,8 milhões de acessos em abril de 2019, que foram reportados, a gente estima, e de uma forma extremamente minuciosa, né? M&A tem muito número, muito mais número do que a gente imagina. Para você fazer uma transação muito bem feita, tem uma numerologia extensa. A nossa empresa é extremamente pesada e profunda em análise de dados quantitativos e tal. A gente fez uma análise por microrregião no Brasil, estimando o subreporte de provedores por conta do potencial econômico de cada microrregião e conhecendo também as práticas de pelo menos uma centena de players, a gente estima 6,6 milhões de subreporte em abril de 2019, o que dá 13,4 milhões como o número de acessos de provedores regionais no Brasil hoje. O que dá mais ou menos 35% do total de acesso. Só que essa parte, assim, já são números que a gente já vê por aí há algum tempo, a gente tem essa nossa opinião. E quando a gente compara NET, Vivo e Oi com os provedores de uma forma geral, é super interessante ver que, assim, que se os provedores todos do Brasil fossem um player apenas, esse player seria líder não só em tamanho, como também em crescimento, tá? É um crescimento médio. Não, na verdade, esses crescimentos que eu vou mostrar a partir desse slide não é mais o crescimento médio, é o crescimento dos últimos 12 meses. Então, coisa que está acontecendo agora e não desde 2011 até agora. Então, de maio de 2019, maio de 2018 a abril de 2019, o crescimento dos provedores foi de 29% nesse ano, enquanto NET 4%, Vivo menos 2% e Oi menos 6%. Essa parte todo mundo também está vendo, todos os meses sai na Telesíntese ali um artigo falando exatamente isso, mas o legal é que com o subreporte a gente vê que lidera também em tamanho, não só em crescimento, né? Então, se fosse uma empresa só, seria a empresa líder não só em tamanho quanto em crescimento, e isso é basicamente o resultado direto desse fenômeno microeconômico que aconteceu, uma criação de valor de 30 bilhões de reais no mínimo. E se eu fosse somar o valor de mercado intrínseco de todos os provedores do Brasil, esse número é meio estimado também com base em uma série de heurísticas aí. Mas agora eu quero mostrar de uma forma um pouco mais profunda quem são os provedores, porque nem todo provedor é igual ao outro, né? A gente tem provedor de 70 acessos, tem provedor de 260 mil acessos, né? Quer dizer, aqui está uma pirâmide simplificada da competição, da oferta de banda larga no Brasil, banda larga fixa no Brasil. A gente tem as Big Telcos, 5 empresas que a gente está classificando como Big Telcos aqui, eu ignorei alguns dos outros, né? Então, tem empresas que não estão aqui, porque são meio diferentes de tudo, e eu acho que não são tão importantes na análise aqui. A gente classifica cerca de 20 a 25 empresas que a gente entende que tem o perfil de consolidadores. Não é por tamanho aqui é por perfil. São empresas que a gente sabe o nome de todas, praticamente. Uma ou outra a gente não conhece tão bem, ficou em dúvida, etc. Então, de 20 a 25 empresas que a gente classificou como perfil de consolidadores. São consolidadores com fundos já, ou sem fundos. Simplesmente são empresas que são bastante expansionistas, ou bastante aquisitivas, adquirem carteiras, adquirem empresas, altamente atrativas para fundos. De fato, algumas delas já têm sociedade, já têm fundos no seu capital social, uma ou outra tem o seu capital social 100% detido por um fundo.
E são diversos modelos operacionais, um pouco diferentes umas das outras ali, diversos modelos de sucesso, tá? São 120 a 150 empresas, e aí o subreporte nos impede de ter um número preciso, mais ou menos 2,6 milhões de acessos, de provedores regionais que são os líderes das suas regiões de atuação. E aqui a gente começa a estratificar basicamente por tamanho, de 10 mil para cima, e que não é consolidador. A gente identificou empresas até 65 mil que não têm perfil de consolidador, então, são 120 a 150 nesse extrato. A gente chamou de provedores locais o extrato de 2,5K, né, 2.500 acessos a 10 mil, são mais ou menos 900 empresas, mais ou menos o nosso erro sistemático aí na estimativa, né, 800 a 1.000 empresas, dando 3,9 milhões de acessos, 2,5K a 10K acessos, 10 mil acessos no máximo. Aqui a gente está chamando de provedores locais, alguns têm características de regionais, outros são, de fato, ali desafiadores, challengers do líder dentro da sua região. E tem os pequenos provedores, esses são pequenos mesmo ainda, né? Não necessariamente eles são fracos na competição, pelo contrário, alguns são bastante fortes no seu nicho, mas são provedores de 0 a 2.500 acessos. São mais ou menos 5 mil empresas. A gente corrobora aí a análise do TIC, que entende que existem 6.500 operações de provedores no Brasil, apesar do número maior de licenças SCM, e alguns desses 5 mil não têm licenças ou não reportam nada no CICE, mas a gente detecta a existência deles de diversas formas. Aqui, basicamente, o que financia mais o crescimento deles é porque, nesse extrato, você pode estar 100% legal, 100% recolhendo todos os impostos, e, mesmo assim, o seu ICMS não passa de 3% sobre a receita, né? Por causa do regime tributário do Simples. Isso traz uma certa capacidade de reinvestimento bastante importante. Então, no caso aqui, o regime tributário nacional está favorecendo, e eu estou terminando meu tempo, vou passar essa estratificação. Quando eu coloco os dados de crescimento por extrato, eu consigo verificar que os provedores consolidadores estão crescendo 35% ao ano, e não 29% como todos os provedores. Então, o extrato que mais está crescendo é o de provedores consolidadores, tá? E um resultado também interessante, quando a gente quebra as operações da NET Vivo e Oi na parte fibra, que é a parte bem mais nova e competitiva, do resto, que é a base legado, que está normalmente sendo corroída, a gente vê o seguinte, que são operações super importantes que estão sendo montadas. A NET já está com 137 mil acessos de fibra, e a sua base legado não é tão fraca assim, né? Na verdade, ela é bem forte, uma base de HFC que consegue entregar 50, 100 mega com qualidade, etc. Então, eles não estão reduzindo o tamanho, mas também não estão crescendo. A NET está conseguindo manter a sua liderança numérica. Então, 44% é o crescimento anual da base de fibra, e chegando em 137 mil acessos. É uma base já relevante. A Vivo, sem dúvida, é a líder em fibra, Vivo Fibra, com mais de 2 milhões de acessos, e crescendo 42%, quer dizer, crescendo mais ainda que os consolidadores. A Oi Fibra, com crescimento de 48%, 528 mil acessos fibra. Bom, então, Rodrigo, o que a gente está vendo aqui? Já vou arrematar. A gente está vendo aqui que, se você tem acesso a capital, se você injeta muito dinheiro dentro da sua operação, você colhe o resultado em crescimento, e isso está acontecendo. Isso é clássico de um mercado em consolidação, um mercado que os maiores crescem mais, tá? Agora, uma boa notícia é que ainda tem muito espaço para ser corroído, quer dizer, tem muito espaço para quem tem uma abordagem superior, uma tecnologia superior e uma operação superior, conseguir muitos acessos. A base legado das 3 grandes é de mais de 20 milhões de acessos, né? Bom, esses números que eu queria mostrar, só para poder justificar o fato de que está tendo
movimentos de consolidação, muita atividade real de M&A, principalmente no extrato de consolidadores. Praticamente todos esses 20 a 25 consolidadores estão sendo abordados diretamente com muita intensidade pelos agentes financeiros, desde advisors, assim como Advise Investimentos, também como fundos e etc. Agora, os provedores regionais, locais e pequenos provedores, o tempo todo também prospectando possibilidades. Os provedores locais, principalmente, eles ficam bastante pensando em aglutinações. Chavero foi uma junção de 8 provedores para poder formar uma base de 135 mil. Vamos também juntar 2 ou 3 ou 5 ou 8, né? Quer dizer, essa junção não é muito fácil, muita gente está pensando em aglutinação e todo mundo, basicamente, está falando sobre o tema. Muita coisa acontecendo, especialmente compra de carteiras ao redor do Brasil e tal. Acho que o Droander vai falar um pouco mais sobre isso. Bom, no fim das contas, eu tinha um slide aqui para fechar, para falar sobre como todos devem se preparar. Eu acho que esse slide é bem menos importante do que outros dos panelistas vão dizer aqui sobre o que vocês têm que ter para poder, de fato, atrair um agente do mercado financeiro. Tinha estourado meu tempo, desculpa aí o Érico, o atraso aí, mas eu acho que estão aí os nossos números. Obrigado, Rodrigo. Estamos com esse desafio aí de recuperar o tempo do início da apresentação, e aí eu precisei pedir para você fazer esse arremate. Por favor, Droander Martins. Que, inclusive, é um autor de livros sobre o tema também. Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Droander Martins, não fui eu que escolhi, então... Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, agradecer e parabenizar a Abrint pela organização do evento. A gente vem acompanhando aí nos últimos anos e, realmente, esse ano ele está mostrando aí a força do nosso setor. Então, a gente nota que o espaço até está ficando pequeno, né, de tão interessante que está o nosso setor, está realmente em ebulição. Então, obrigado pelo convite. Vou tentar ser breve, para não atrasá-los para o almoço. Vou apresentar um pouco aqui sobre o grupo que eu sou CEO. Então, hoje nós temos 3 empresas no grupo. A empresa mãe do grupo, aí, muitos de vocês são clientes, que é a IPv7 Soluções Inteligentes, que é uma empresa de engenharia e projetos de alta complexidade para provedores de internet e governo, ligado à parte de cidades inteligentes. Nós fizemos um movimento aí visando também a profissionalização e consolidação da IPv7 no mercado, que foi tirar uma certificação ISO 9001. Então, a gente nota que foi o tempo que os teus diferenciais eram somente a tua parte técnica, se tu estava em rádio, se tu estava em fibra, que tipo de tecnologia que tu adotava. Hoje, os diferenciais que nós notamos que estão mais na parte de governança, de gestão, de como tu mostra a tua empresa para o mercado. Então, nós temos observado isso nos provedores e nós conseguimos dar um primeiro passo, sendo o único grupo hoje do país, no nosso segmento, nosso escopo de atuação, na América Latina, não só no país, né, a tirar uma certificação internacional ISO 9001. Então, é uma certificação de qualidade, reconhecida em diversos países. Então, isso nos colocou numa posição bem interessante em relação aos fundos, aos consolidadores, porque uma das especialidades da IPv7 são laudos periciais de avaliação de ativos, due diligences. Uma empresa que é um spin-off da IPv7 é a Visp Capital, que é uma consultoria financeira e uma boutique de investimento. Então, a gente tem trazido bastante executivos de mercado, né, da área financeira, da área de economia, para nos fortalecer nessa iniciativa, até porque nós temos um número muito grande de provedores no grupo, que são nossos clientes, e nós observamos essa tendência à consolidação já há alguns anos, e temos defendido a tese que não é assim que faz valuation, não existe isso de 10 vezes o faturamento, 12 vezes o faturamento, existe uma metodologia científica para se chegar ao valor justo de uma empresa, e isso nos levou para algumas parcerias estratégicas. Uma delas é com a BEX, que hoje é a maior gestora de fundos da América Latina. Então, ela tem uma plataforma
um marketplace para que as boutiques possam apresentar, colocar ali os seus ativos, e do outro lado tem os fundos de investimento, que são mais de 6 mil fundos. Hoje a Visp Capital, ela é a única boutique exclusiva do mercado de telecomunicações homologadas pela BEX. Então, quando os investidores querem procurar um provedor para investir, provavelmente eles vão acabar falando com a Visp Capital. Dentro dessa linha e dessa curiosidade do mercado sobre o que aconteceria nesse momento de consolidação, eu escrevi um livro chamado Intangível, que é um livro sobre valuation, fusão e aquisição de provedores, inovação e negócios, que foi criado para os donos de provedores e para os investidores que querem entrar no nosso setor. Então, eu preciso que vocês sejam muito sinceros nesse momento, para que eu não passe vergonha aqui e a minha tese de consolidação vá por água abaixo. Então, eu peço que vocês não fiquem tímidos e levantem as mãos com sinceridade. Quantos aqui hoje estão em negociação ou assediados por fundos de investimento? Quantos aqui hoje já fizeram uma negociação de compra ou venda ou estão pensando em fazer com outro provedor dentro do nosso setor? Obrigado, pessoal. Então, assim, a tese de investimento que a gente acredita de consolidação no mercado de provedor é diferente do que aconteceu em outros mercados. Por quê? Em outros mercados, mercados mais maduros, que tiveram mais tempo para se reestruturar, as consolidações geralmente são de primeira onda. Vem um fundo, compra a operação, consolida e consegue desinvestir para o investidor estratégico. O que aconteceu no nosso mercado de telecomunicações? Os grandes fundos chegaram achando que iam conseguir fazer esse movimento, deram uma sacudida grande no nosso mercado, entenderam as particularidades do nosso mercado, que vocês sabem melhor do que eu, e acabaram fazendo poucos ou nenhum negócio. Os fundos de menor porte, as family offices, acabaram pensando assim, pô, já que os fundos primeira linha não tiveram apetite para fazer essa consolidação, eu tenho apetite para isso. Então, eu vou lá e vou consolidar o mercado de provedores. Foram lá e fizeram o mesmo movimento dos fundos grandes, sentaram com várias operações nossas, conversaram, fizeram due diligence, poucas operações aconteceram, mas aconteceu uma coisa muito importante para o nosso setor. Esses fundos nos alertaram. Nós que somos do mercado de provedor de internet, hoje estamos aqui falando sobre valuation, fusão, aquisição, consolidação, justamente pela ajuda dos fundos. Mas, como vocês puderam ver na pesquisa que eu acabei de fazer, o maior consolidador do mercado de provedor é o próprio provedor. Então, quando eu perguntei, quantos estão sendo assediados por fundos? Tem alguns. Quando eu perguntei quem fez negócio dentro do próprio setor de compra e venda, ou está pensando em fazer, a maioria de vocês levantou a mão. Então, a consolidação do mercado de provedores ela vai ocorrer em várias ondas, só que, para isso, vocês têm que estar preparados. E eu acho que esse é um papel que a Brint tem desempenhado com bastante louvor. A gente tem acompanhado nos últimos anos o que a Brint tem feito pelo nosso setor. Então, não é de agora que a Brint vem levantando esse tema e levantando a bandeira de que nós temos que nos preparar para esse momento de consolidação. Então, a mensagem é que ainda há tempo da gente se preparar e que realmente a gente tem que continuar esse movimento de nos consolidarmos internamente, nos profissionalizarmos, estarmos preparados para que venha um fundo e nos compre. Só que existe um sonho romântico no mercado que, eu vou me estruturar, vou me preparar porque um fundo vai me comprar. Pessoal, talvez, às vezes o remédio é um pouco amargo, mas eu tenho que dar uma notícia para vocês, não tem fundo para comprar todo mundo, tá? Então, se vocês pararem e olharem a apresentação do Rodrigo, nós estamos falando de alguns fundos com poucos consolidadores. Então, já pararam para pensar que hoje nós somos quase 10 mil operações legítimas no Brasil? Será que todas vão ser compradas por fundos? Ou será que a gente vai ter que se preparar e se estruturar internamente para conseguir concorrer com essas operações alfa maiores, né, que estão investidas? Então, a mensagem é, existe recurso financeiro no mercado, existe dinheiro para o pequeno provedor, se ele estiver organizado. Alguns fundos já estão aceitando a infraestrutura como garantia, os recebíveis como garantia.
Então, o Brasil é um país hipotecário, então, se vocês forem nos bancos tradicionais, vão querer garantia real, imóveis, etc. Porém, como o nosso mercado está aquecido e nós temos toda uma recorrência, toda uma estrutura, algumas linhas de crédito estão sendo criadas para os provedores de internet, inclusive por bancos de fomento. Então, só para finalizar a minha apresentação, o tempo é curto, eu não quero atrapalhar os colegas, a ideia do nosso painel aqui é como se preparar. Então, antes de se preparar, a gente tem que saber o que a gente quer fazer. Qual vai ser o posicionamento em relação a esse momento de consolidação que nós estamos passando. Então, primeira coisa, eu tenho que decidir se eu vou ser um consolidador, se eu vou comprar operações, ou se eu vou vender a minha operação, ou se eu vou fundir. Para comprar, ou se eu vou captar recursos. Por que captar recursos? Eu posso captar recursos ou para expandir organicamente, ou para comprar outras operações. Só que tem uma coisa em comum entre esses 4 posicionamentos possíveis, que é o fato de eu estar organizado. Então, como eu devo me preparar se eu vou comprar operações? Imaginem um provedor que decide se posicionar como um comprador, mas ele está todo desorganizado. O que vai acontecer se ele comprar outra operação desorganizada? Como é que vai ser essa consolidação? Não vai funcionar. Vou vender a minha operação. Pô, eu estou desorganizado, como é que eu vou vender uma operação estando desorganizado? Não vai valer nada, vai ficar uma contingência altíssima. Vou fundir. Pô, fundir é legal, mas quem é que vai querer fazer uma fusão com um cara desorganizado? Então, vou captar recursos. Quem é que vai emprestar dinheiro, botar dinheiro a risco num cara desorganizado? Então, a mensagem aqui hoje de como se preparar é, independente do posicionamento que vocês tiverem dentro das operações, vocês vão ter que começar a tomar uma postura menos técnica, de botar a mão na massa no dia a dia, e o gestor, o empresário, o dono do provedor, vai ter que tomar uma postura mais corporativa. Vai começar a olhar para outras coisas diferentes do que nós temos olhado nos últimos anos. Então, meu tempo acabou, pessoal. Aqui estão os meus dados. Então, a gente vai estar pelo evento hoje. Muito obrigado. Obrigado, Bronder. Já avançando, eu passo a palavra para o Jorge Salomão. Boa tarde para todos. Eu quero agradecer a possibilidade de estar aqui com vocês, ao Eric, aos panelistas. E, enfim, é um evento que a cada ano me surpreende muito favoravelmente. Então, todos estão de parabéns por tudo que fazem nos seus negócios e pelo nosso país. A minha empresa, a Vassar, ela começou como uma empresa de consultoria e aí o braço de participações ele vai crescendo, crescendo, e eu esqueci da consultoria. A Vassar é um nome curioso, é uma homenagem à árvore que sobreviveu ao incidente que aconteceu em Nova York, lá quando as torres gêmeas caíram, né? Caiu tudo, destruiu tudo e ficou uma árvore. Essa árvore tem um nome, esse é o nome da empresa. Bom, queria comentar um pouquinho sobre um pouco de experiência que eu já tive como empresário, com ter sócios, coisas assim, e também algumas preocupações que eu tenho, né? Nós temos um conjunto de variáveis, de cenários no Brasil, que a cada ano se torna mais complexa a sua análise. Então, por exemplo, o nosso mercado, o mercado de internet, ele é praticamente um bem essencial na sociedade. É como água, como energia elétrica, como saneamento. Mas, ao mesmo tempo, ele sofre um processo regulatório fortíssimo, né? Talvez muito mais que outros bens essenciais da sociedade. E o processo regulatório sempre nos onera, né? Aquilo sempre tira valores da última linha do balanço de qualquer operação no mundo. E a nossa demanda, embora seja um bem essencial, ela sente muito, ninguém deixa de pagar a conta d'água porque a gente está num período de recessão econômica. Mas, às vezes, a pessoa deixa de ter um acesso de internet porque a economia não vai bem. Ninguém deixa de pagar a conta de energia elétrica porque ficou desempregado. Ele vai tentar fazer alguma coisa lá para continuar a ter energia elétrica em casa. Já um bem como o acesso à internet, ele é essencial, a sociedade precisa, mas, num cenário econômico adverso, há um impacto. A gente vê pelos dados recentes, que não são surpresa para ninguém, vocês todos sabem disso. E o negócio em si,
de internet, ele sofre uma ação das empresas que estão aí, das grandes empresas, que têm uma capacidade de investimento muito grande, né? E aí você combina regulatório com a estagnação econômica, com a posição das grandes empresas, tudo isso cria um cenário, no mínimo, intrigante para a gente, né? Então, nós, olhando assim, os últimos 5 anos do Brasil, a gente vê os principais movimentos de consolidação das grandes companhias. A BRT e a Oi, né, a GVT com a Telefônica, e por aí vai. E o nosso mercado de empresas que investem no risco, no dia a dia, que efetivamente levam a internet a muitos lugares onde as incumbents deveriam ir e não vão, ele tem um potencial de consolidação grande, mas ainda fica um movimento tímido, né? E esse movimento tímido, ele, na verdade, ele vem apresentando resultados, mas, na prática, há sempre aquela expectativa de que vai haver um movimento grande. Entretanto, as operações anualizadas, elas, enfim, não há um pico de operações, né? Eu listei aqui, mas a título de exemplo, todos sabem, algumas operações que foram executadas recentemente. Então, a gente está lá num crossroad, né, numa encruzilhada. Do lado de consolidação, né, a gente viu o movimento que aconteceu nas farmácias no Brasil e outras atividades, né, no movimento na produção industrial de proteína animal, uma enorme consolidação com a JBS frequentando os jornais todos, né? Então, nós temos agentes que são fundos de investimento, da mais diferente natureza, origem, e a gente tem também as operadoras, que são investidores, que atuam nisso tudo. Mas, na hora que alguém vai colocar o dinheiro para comprar uma empresa, uma operação, ele sempre vai comparar, escuta, e se eu fizesse essa rede, eu pago a mesma coisa, não pago a mesma coisa, eu vou gastar mais, vou gastar menos, o que eu vou ganhar, o que eu não vou ganhar. Então, há um prós e contras do lado de quem tem o capital muito forte. E o que eu gostaria de comentar aqui é o outro lado da moeda, né? É aquele que está sendo objeto da negociação, né? Que são os senhores. O que é que uma empresa gostaria de ter? É um sócio capitalista ou um sócio estratégico? Ou pior, eu quero um sócio? Há pouco eu estava fazendo uma piada aqui, né? Um fundo de investimento é mais ou menos como você casar com prazo de validade. Você casa com uma senhora lá, e ela fala para você, daqui 5 anos, eu vou embora. Bom, um casamento meio estranho isso, né? Então, a gente tem que refletir sobre o que é que quer. O que é que quer nos leva, como foi comentado há pouco aqui, a nos estruturarmos. Se a gente tem aquele desejo forte, estruturar é consequência. Pô, eu quero chegar lá, então eu vou me estruturar para isso, né? Gestão com maior eficiência está muito alinhado com como é que eu quero o meu futuro enquanto empresário, né? E como é que esse fundo sai, né? Ou como é que esse investidor sai? Eu arrumo um sócio, o Dronder, por exemplo, vai ser meu sócio, aí um belo dia o Dronder fala assim, cara, eu enjoei dessa sociedade, eu tenho que fazer outra coisa agora. A gente tem que ter um parâmetro para isso, pô, né? Não pode ser simplesmente, não quero mais a padaria. Então, sai como? Vai vender para um sócio estratégico? Vai vender a operação inteira? Por que valor a gente vai vender? Então, são coisas, pessoal, muito importantes para o outro lado da negociação, que são aqueles que têm um ativo que é o objeto da tal consolidação. Quanto tempo eu vou ter esse sócio comigo? Ele vai ficar 1 ano, 10 anos, 5 anos? Ele vai ficar, como infraestrutura, 20, 30 anos? As expectativas são as mesmas? Ou seja, a gente tem uma regra de continuidade de investimento. O cara está entrando com sócio no primeiro dia, que nem a brincadeira do casamento, está tudo muito bem. Passa 5 anos, a gente está com o mesmo alinhamento, o mesmo objetivo, de repente o sócio não está, né? E eu que fundei a operação, fico meio chateado com aquilo. E se ele arruma um outro sócio, né? Eu vou ser diluído? Como é que eu vou ser diluído? Ele tem muito mais dinheiro do que eu. Diluir significa, eu tinha uma participação X, ele põe uma grana lá, eu não consigo acompanhar, eu fico com X sobre 2. Então, essas coisas são muito importantes quando você pensa num movimento de trazer um sócio para a tua empresa, para a tua sociedade, né? Então, sempre nos movimentos de consolidação, aqueles que são objeto da consolidação, eles acabam se tornando minoritários no dia seguinte. Então, há que se pensar fortemente nas regras de diluição, na perenidade do negócio, no prazo que essa turma vai ficar lá com a gente. E tem um truque meio delicado no mercado mundial, pessoal, que às vezes
o cara sai da seguinte maneira: eu quero vender um pedaço da empresa, um pedaço bom. Você tem lá um carro, o carro tem um motor muito bacana, e vale X o carro inteiro. Aí o cara quer tirar o motor do carro e vender no mercado. Aí quanto que vale o que sobrou? Nada. Né? Isso você descobre da forma mais chata possível, 5 anos depois. Então, por favor, reflita sobre essas coisas dentro do teu negócio, né? É muito importante. O alinhamento de objetivos, né? A gente está querendo fazer com que esse ativo tenha um valor muito maior. Tem fundos fantásticos que trabalham muito alinhado com isso e fazem um trabalho no mercado muito sério e profissional. Eu vou valorizar o ativo pelo crescimento, pela rentabilidade, por ser competitivo. Como que eu vou trazer esse novo valor para esse ativo, que, ao final do dia, eu sou sócio também. Posso não ser o majoritário, mas também sou sócio. Né? Então, pessoal, para terminar, eu acho que a capitalizar sempre nos leva a muitas reflexões. E, tentando fazer um contraponto aos nossos renomados painelistas, eu me coloquei na posição de vocês, né? Falei, puxa vida, e se eu fosse um provedor, como é que eu agiria nessa situação? Foi isso que eu tentei trazer aqui para nós, né? Como foi bem mostrado aqui, experimentalmente, né? Uma boa atividade para ser feita, que é promover a aproximação com aquelas empresas com as quais você tem afinidade, que não precisam necessariamente estar no seu estado, estar na sua região. Você pode ter afinidade, uma pessoa do Rio Grande do Sul, afinidade com outra do Mato Grosso. Afinidade significa objetivos comuns, né? E aí você pode otimizar processos, sistemas de compras, sistemas operacionais. Ouvir as propostas é sempre bom, mas ouvi-las criticamente é fundamental. E tão importante quanto você se preparar para vender, pessoal, é você refletir sobre essa ação, né? Então, analisar a proposta sobre a perspectiva de quem quer continuar o negócio. Eu posso ser um empresário seguinte, falar, chegou um fundo aqui, vendeu, eu vou fazer outra coisa na vida. É uma posição. Chegou aqui um fundo, eu me tornei minoritário, mas eu quero continuar nesse negócio. São perspectivas bem distintas, né? Então, os direitos de minoritário, num país que a legislação, a lei das SAs é um negócio dos anos 70, é uma preocupação muito delicada, que você descobre isso no pior momento, né? Então, regras de decisões de investimento, as regras que você precisa ter para boa governança. A turma fala, o ISP é meio desorganizado, coisa e tal. Mas tem muita empresa grande aí que estão desorganizada ou mais, hein? E se o teu objetivo é continuar o negócio, tenha certeza que isso vai assegurar o crescimento do teu patrimônio, vai assegurar aquele valor que você construiu. É isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Salomão. Bem, convido agora o Gilbert Miliones. Bom dia a todos. Meu nome é Gilbert Miliones e um pouquinho a diferença dos palestrantes, das pessoas que apresentaram aqui antes. Eu me sinto que sou mais representante do lado de lá que do lado daqui, porque o que nós fazemos é precisamente investir e operar. Então, a diferença da parte teórica, de análise, de estudo, nós operamos. Somos um fundo e operamos. Então, temos a possibilidade de colocar o chapéu que vocês têm e ser muito mais práticos. Assim que minhas palavras, além de que não se entendem muito bem, porque não falo bem português, vai ser muito simples, tá? Eu estou aqui para compartilhar as experiências do ponto de vista de um investidor que comprou já, aqui uns 4 anos temos operando no Brasil, temos 6 aquisições. E o ano passado fizemos em um ano 4 aquisições. E posso dizer que a verdade é que ha sido uma experiência muito bonita, todo o que está acontecendo. O mercado inteiro e trabalho de Abrinte aqui, todas as pessoas que dirigem essa operação e toda a movimentação que está acontecendo é super interessante. Então, já vocês escutaram todo o que está acontecendo a nível de fusões e aquisições. Acho que tanto em quantidades e a estratificação que o Rodrigo apresentou é totalmente verdade.
y lo que Droander falou de los esforços iniciais, conseguir companhias que não deram certo, então as pessoas saíram, toda essa evolução termina produzindo desenvolvimento e crescimento de todo o mundo. Mas uno se pergunta, quais foram os drivers que fizeram que isso acontecera? Para que esse crescimento que todos vimos nos provedores regionais e os pequenos, medianos, todo mundo cresceu muito aqui. O que aconteceu? Tivemos muitos aplicativos que trocaram a demanda da velocidade. As pessoas anteriormente tinham a velocidade de internet baixa, enviavam e-mails e isso era bom. Pronto, entrou aplicativo que todo mundo queria ter, que era Netflix, você podia ver conteúdo de vídeo, todo mundo queria agora 5 mega. Não todo mundo podia entregar 5 mega. Pronto, a Fiber Home começou a financiar coisas e todas as rádios começaram a tornar a fibra. E essa fibra permitiu que as velocidades subiram. Então, houve aumento imediato da demanda de velocidades de parte do consumidor. Mas esse aumento da demanda coincidiu com toda a fraqueza econômica do país. Então, os grandes operadores, eles não continuaram investindo. Os grandes operadores, as grandes telcos, eles desceram a velocidade do jato. Eles disseram, eu tenho que passar essa turbulência econômica e vou ficar mais conservador. Os empreendedores, que é normal que todos os empreendedores, por natureza, somos pessoas agressivas, arriscadas, ousadas. Tomamos nosso dinheiro, tomamos préstamo, tomamos energia, tomamos esforços e trocamos todas nossas coisas e jogamos lá na fibra e logramos fazer infraestrutura que ninguém dos grandes fez até agora. Isso vai continuar? Eu não sei. Outra coisa que aconteceu, que muitos dos provedores começaram a entender o que estava acontecendo. E eles começaram a juntar-se para ser ainda maiores. E você pode identificar esse bloco desse primeiro setor que Rodrigo falou. E aí assim, quando esses blocos começaram a crescer e fez mais grande, os fundos de investimento começaram a mirar com mais detenimento. E por que isso acontece? Porque quando você vai fazer uma compra como investidor, o esforço, o custo é muito elevado para o investidor. Você não pode movimentar dinheiro, pessoas, análises, auditorias, revisões técnicas. Isso é um esforço grande. Então, o custo fixo para fazer uma aquisição é elevado. Então, você não pode fazer esse custo fixo solamente para comprar uma coisa pequena, que não dá. Então, o fato que alguns se juntaram, o fato que outros tomaram o esforço de ter a ideia de juntar outros, fizeram o que estamos vendo agora no mercado. Essas são algumas coisas que estão acontecendo agora. Hoje, o mercado, em 2 anos e meio, 3 anos, tudo virou. Já não temos um monte de pequenos, temos bastante organização, temos bem mais operadores hoje que tínhamos no passado, estão mais organizados. Cada quem está pensando se monetiza esse esforço de tantos anos de trabalho do que eles criaram. Todo mundo está entrando a mirar o que vai fazer. Então, hoje, há mais oferta para os investidores do que havia no passado. Faz 4 anos atrás, os investidores queriam comprar e não havia oferta. Agora, com o desenvolvimento do mercado, o conhecimento, todas as coisas que todas as companhias fizeram, tem bastante oferta e os investidores continuam sendo os mesmos. Então, os investidores agora estão sendo um pouquinho mais exigentes, estão mirando com mais atenção, tem mais opções para investir. E o trabalho de vocês se torna um pouquinho mais complexo. Tem que fazer um melhor trabalho para que seja melhor. Então, o que vocês devem fazer para aumentar a possibilidade de atrair os bons compradores? Porque a verdade é que tem compradores e compradores. Não? Você conhece Chainsaw Al,
Ele compra uma companhia, destrói todo, joga todo mundo, faz uma revolução, e tem outros que estão dedicados a realmente fazer crescer o ativo. Então, alguns pagam, outros não pagam. Tem de todo lá no mundo dos investidores. Então, vocês querem preparar sua companhia para ter a opção de ser bem atrativo para um bom comprador. Então, o que é o que nós recomendamos? Basicamente, estou fazendo 5 recomendações de experiência. E são bastante simples, nada que você não escutou antes, mas tem que ser executadas. Primeiro investimento, investir na sua rede de equipamento. Eu tenho uma tela para cada uma dessas mais à frente. Segunda recomendação, esse mercado onde nós vivimos, ele troca muito rápido. Hoje uma coisa, amanhã é outra, hoje uma velocidade, depois é outra, hoje um aplicativo que quer trabalhar, amanhã é outro. Então, você não pode parar isso, você tem que manter-se flexível no que vai fazer, para poder adaptar-se ao que venha. Terceiro, você tem que organizar sua casa, sim? Como falaram aqui antes, você não pode ser um desorganizado. Os investidores, já seja fundos ou qualquer pessoa que vai colocar dinheiro na companhia, ele quer uma coisa organizada, quer um reporte mensual, quer um reporte semanal, quer um reporte de caixa, quer uma auditoria, quer um monte de coisas que vocês, quando é seu dinheiro, você sabe que está acontecendo, você não precisa reportar a ninguém. Agora tem. Então você tem que ter uma organização. Crescimento do passado não quer dizer que vai manter no futuro. Por que eu digo isso? Brasil está agora em um turning point. Tá? O Brasil que nós vimos nos últimos 5, 6, 7 anos, de pouco investimento, de pouca atividade econômica, nos próximos 4 ou 5 anos, espero que bem mais, isso vai ser um foguete para arriba. Aqui estamos na primeira etapa de esquentamento, quando você vai fazer uma corrida, você caminha rápido, esquenta os músculos. Isso é o que está acontecendo nesse ano de 2019. Lá em 2020 para frente, isso vai ser uma explosão. Isso é uma coisa que o Brasil vai sair do mercado. Você não vai conseguir pessoas, você não vai conseguir equipamento, você não vai conseguir matéria-prima, você não vai conseguir empreiteiras para instalar, você não vai conseguir pessoal para fazer coisas, porque a demanda vai ser muito grande. E os grandes operadores, que têm muitos recursos e que pagam muito bem muitas coisas, eles vão entrar no chão onde vocês estão operando até agora. Então, o que você está mirando como um crescimento relativamente rápido até agora em Brasil, porque vocês são empreendedores e são arriscados e são ousados, agora você, David, vai brigar com um Goliat, que ele decidiu entrar na festa. E você já viu todos os resultados aí, Rodrigo mostrou que o crescimento de fibra dos 4 grandes do país é mais grande que o crescimento de fibra de todos os pequenos juntos. Então, quando eles decidem acelerar em um setor, eles vão acelerar. E além que tem custos mais elevados e tem despesas mais elevadas e todas essas coisas, eles vão a ser um formidável competidor. Então, o que você tem que fazer para defender de um formidável competidor? Tem que ser muito rápido, tem que ser muito bom. E a última recomendação que eu gostaria de agregar aqui é seja inteligente, sim? Todos vocês, a gente, somos operadores. Como operador, nós sabemos saber um monte de coisas. Comprar e vender companhia não é uma coisa fácil. E o mais seguro que vocês não sabem fazer isso muito bem. E se não fazem isso bem, não vão maximizar o valor de sua companhia. E tem pessoas muito especializadas aqui em todo o frente. Frente contábil, em frente de negociação, em frente técnica, em frente para definir contingências. Aqui nessa mesa temos um monte de pessoas que sabem o que fazem. Peçam ajuda. Isso vai ser um muito bom investimento. Eu vou passar muito rápido sobre esses pontos que estão aqui, porque meu tempo já terminou.
Investir na rede, você sabe o que eu estou fazendo, sim? Não compre mercancia roubada, pesem sua nota, que estejam registrados na Anatel. Se você consegue um aparelho que é um pouquinho mais barato, mas que não faz X ou não faz B, compre um aparelho melhor. Se você tem uma fibra que é autossustentável e outra que não, faça uma coisa melhor, porque ao final do dia, alguém profissional vai entrar aí, vai analisar isso e vai dizer: oi, esse senhor não tem uma fibra apropriada. Montou uma caixa de CTO lá em um poste e essa caixa não tem espaço para expandir. Não comprou a caixa que você pode colocar outra inserção lá para fazer 8 conexões mais. As pessoas fazem a conta ao final do dia. Esse é um negócio econômico, sim? Então, se você pensa que está fazendo uma poupança, fazendo menor inversão, esse é um erro. Pense em o que querem fazer, comprem coisas boas, investam em boa tecnologia. E para mim, uma das coisas mais importantes é esse que está aqui de atendimento ao cliente. Normalmente, um provedor, ele dedica seu coração a seu negócio. E muitas vezes, o cliente, que sabe que é muito importante, atende pessoalmente. Mas não tem a organização para que isso seja perpetuado. E se vocês vão concorrer com os gigantes, a única maneira que um pequeno, como a gente, como todo mundo que está nessa sala, todos aqui somos pequenos ou medianos, a única maneira de concorrer contra os gigantes é ser muito ágil, ter um atendimento bem superior e ter uma tecnologia bem maior. Porque os grandes tomam muito tempo para reagir, são muito devagar. E vocês são rápidos, vocês têm que instalar rápido, têm que estar rápido. O grupo de companhias nossas, nós estamos em casa do cliente, quando alguém liga com um problema que não se pode solucionar por telefone, em 3 horas temos o técnico lá. 250.000 assinantes temos a nível nacional. 3 horas, 92% das vezes, em 3 horas, nosso técnico está lá se tem que fazer uma visita técnica. Então, quando tem um problema, que hoje em dia já falamos, internet é quase tão importante como eletricidade ou água, você quer que se solucione rápido. Você não pode dizer: não, o técnico vai ir em 2 dias, em 1 dia, amanhã, na tarde, eu não sei a qual hora, vamos ver como é. Então, se você logra fazer essa mensagem que eu dou a todo mundo, temos que encantar a los clientes. Temos que encantar, temos que wow ao cliente. Se esse cliente está wow, ele vai ficar com vocês como pequeno operador. E não tem que ir com um grandão. E esse é um desafio muito grande para todos os que estamos aqui. Essa é na rede. Resistir à tendência do mercado. Todo mundo quer mais velocidade. Qualquer coisa que você tem que não é bom, vai ser castigado. Se vocês têm ainda clientes em fibra, em rádio, a menos que seja no meio do campo, muito longe, não tem sentido jogar uma fibra até lá, a rádio funciona. Mas se não, tente migrar o mais rápido, seja o promotor da evolução em sua área de trabalho. Porque o cliente vai dizer: oi, esse provedor aqui que ficou com a gente toda a vida, nesse povo, nessa comunidade, que meu filho joga futebol com ele dele, ele prefere comprar de você. Esse cliente prefere comprar de você se você dá a mesma coisa que um grandão. Então, nós temos uma grande fortaleza. Eu sei que aqui estamos falando muitas vezes de fusões e aquisições. Mas outro dia fui invitado a falar em outra reunião. Eu falo honestamente, o que vocês têm é uma criação de vocês. Não se sentem obrigados a vender. O futuro pode ficar em sua própria mão. Se você faz bem seu trabalho em sua comunidade, em seu estado, em sua companhia, se junta com 2, 3 mais, tem um pouquinho mais de força, aprendem a financiar com mais inteligência. Aqui, todos os provedores que nós falamos aqui, você tem crédito? Não. Ninguém tem financiamento. Todo o crescimento de vocês é feito com pulmão próprio. Pulmão se diz?
Os bancos estão para prestar. Eu sei que é muito difícil, os bancos prestam com ativos fixos, vocês não têm ativos fixos, é uma rede e uma coisa, mas tentem prestar-se, alavanquem seu negócio, tenham confiança. Ninguém toma os fundos não colocam todo o dinheiro junto. Os fundos colocam dinheiro deles e tomam dinheiro prestado, coisa que vocês podem fazer também. Então, não se sentam obrigados a vender ou fazer aquisições. Cresçam próprio. Tenho que mover. 3, organize a casa. Coisas bastante normais, sim? Essa bendita linha que está aí, todos conhecemos aqui como Caixa 2. Off-balance sheet transactions. Você não quer isso. Eu sei que é muito atrativo. Eu sei que os impostos são muito pesados. O Brasil é muito complexo. Mas não faz isso. Se você pensa vender, isso é um desastre, porque isso vai ser uma contingência e a companhia vale, possivelmente você vai perder lá que vai reter. Todo o tema de SCVA, SCM, essa divisão é importante. Se tem postes subreportados, se tem assinantes subreportados, arrumem. Não vale a pena cut corners, como se diz, não fazer as coisas direitas, porque ao final do dia isso vai ser descontado. Então, tenha a sua casa limpa. Eu já falei um pouquinho antes sobre o tema de que o que aconteceu no passado não vai acontecer à frente. Tem que contar que vai ser um mercado que não vai crescer tanto. As velocidades vão crescer, mas o mercado possivelmente não vai crescer tanto. Até que não veamos coisas de virtual reality e enhanced reality, as velocidades que os clientes têm hoje na casa, com 100 mega a 100 reais, que todo mundo vende agora, 200 e 300 a 100 reais. Você pode ter 5 pessoas mirando Netflix simultaneamente, você não precisa mais de 25. Se você tem 100, tenha mais. Nós vendemos 1 giga. O cliente consome igual. Ele compra 1 giga, consome igual. Então, até que tenhamos aplicativos que consumam muito mais banda, gaming as a service, em vez de ter um aparelho de PS4, essa informação vai estar em linha. Isso vai aumentar muito o consumo de banda. Coisas de realidade virtual, vai consumir muita banda. Isso vai tomar um tempinho. E essa vai ser a defesa contra 5G. Porque uma grande pergunta, 5G vai comer a fibra ou não vai comer a fibra? As velocidades, se não sobem, é um peligro. E como falei antes, peça ajuda. Vocês sabem operar, sabem vender, sabem instalar fibra, sabem fazer essas coisas. Possivelmente não sabem vender companhias, nem comprar companhias. Tem pessoas bem especializadas que sabem fazer isso. Muito obrigado. Bom, pessoal, vocês não vão perceber porque o sotaque é o mesmo, né? Então, Eric teve que sair. Obrigado, Gilbert, pelas colocações. Vamos agora, doutor Alain, por favor. Boa tarde a todos. Gostaria de, primeiro, agradecer a Brint pelo convite, mais uma vez, parabenizar os palestrantes. Foi muito enriquecedor, acho que para todos aqui, né? Eu aqui hoje estou como um porta-voz dos provedores e, particularmente, dos pequenos provedores. E é interessante participar desse painel, principalmente porque, ao longo desses 11 anos de Abrint, a gente vem vendo algumas palestras como se organizar tributariamente, né? A eterna discussão sobre o SM, SVA. A gente vê a questão do compartilhamento de infraestruturas, como que a gente deve organizar a nossa rede, nosso melhor ativo. Palestras como atrair investimentos, fazer investimentos. O Eric participou de vários debates, vários painéis nesse sentido, né? Painéis sobre gestão. Rogério Couto acabou de sair daqui falando como gerir melhor a empresa, né? Como atender melhor o cliente, como fazer os processos, né? Então, é como se a gente estivesse num livro
sendo que cada uma desses temas trabalhados pela Abrint ao longo desses 11 anos fazem parte de um capítulo. E agora a gente está num capítulo final, na minha opinião, que é esse momento de aquisições e fusões. O quão importante foi a gente passar por cada um desses capítulos para chegar aqui hoje, né? Então, é uma visão que eu tenho sobre como que as empresas elas tiveram que se desenvolver ao longo desses anos para se organizar a ponto de ficarem atrativas para essas operações. E eu concordo muito bem com vários pontos de vista aqui retratados, porque eu escuto muito, Droander, a questão do, e achei muito bem colocado, o romantismo, né, de você... ontem mesmo, várias pessoas me abordaram, Alan, eu quero vender a minha empresa, né, e eu vou vender para um fundo. Então, existe realmente um romantismo no nosso setor e que ele precisa ter um pouco de cautela nesse sentido, né? E o que eu vi das apresentações aqui hoje foi a demonstração de o quanto cauteloso nós devemos ser, né? Sendo bem sintético aqui, eu elenquei 5 pontos que eu acho que são os pontos centrais aí para que as empresas... Na verdade, as empresas perguntam, o que eu tenho que fazer para ficar mais atrativa para o mercado, né? A gente escuta essa pergunta constantemente. Um dos pontos que eu acho principais foi o que foi acabado de falar, que são o Caixa 2, né? Que a gente vê muito a questão, não, eu tenho Caixa 2. Então, esse é um dos pontos aí principais. Outro ponto que eu acho é a questão da organização tributária das empresas. Muitas empresas não estão organizadas tributariamente. E uma das nossas dificuldades, hoje em dia, é fazer essa organização tributária das empresas. Alan, eu separo SCM e SVA, e isso vai fazer com que eu não seja atrativa para o fundo? Não necessariamente, né? O que importa é essa organização da empresa. Outro ponto que eu acho também é a questão do ticket médio baixo, né? O Rogério Couto fala muito sobre isso. Se você tem um ticket médio baixo, na minha opinião, você passa a não ficar tão atrativa para os fundos. Então, eu acho que é um ponto muito importante de se comentar. O número de assinantes também é um ponto importante, creio eu, para que essas empresas possam também ficar atrativas. E, por último, a questão da regularização das redes. Tem empresas com as quais a gente trabalha, ela vira e fala, meu maior ativo é a minha rede. Tá bom, você tem contrato com a concessionária local? Não. Sua rede não está regularizada. Ou eu tenho uma rede de rádio, ou eu não uso fibra, eu tenho uma rede de cabos ainda. Eu acho que esse é também um ponto bem central, porque a gente verifica ao longo desses anos que essas perguntas elas são bem latentes, né? O que eu devo fazer para ficar bem atrativo para os fundos? E já partindo para os debates, de acordo com o que a gente viu aqui, eu tenho uma perguntinha para o Droander, no seguinte sentido, Droander, qual o tamanho que a minha empresa tem que ter, qual o número de assinantes que a minha empresa tem que ter, porque também é uma pergunta que a gente escuta constantemente, qual o número de assinantes que a minha empresa tem que ter para passar a ser mais atrativa para esses fundos? O Rodrigo bem colocou na sua apresentação esse movimento de consolidação, né? Até com o número de assinantes. Então, essa pergunta para você, Droander, qual o número de assinantes que minha empresa tem que ter para ficar mais atrativa? E é interessante as empresas começarem esse movimento de consolidação, ISP comprando ISP antes de chegar a de ser atrativa para esse fundo. Essa é a minha pergunta para o Droander. E eu queria deixar uma pergunta também para o Rodrigo. Dentro dessa polêmica que a gente tem sobre SCM e SVA, né, a eterna separação,
Rodrigo, como que os fundos enxergam hoje essa separação entre SCM e SVA, né? O serviço de telecomunicações e o serviço de conexão à internet? Porque também é uma dúvida que a maioria hoje das empresas tem. Eu continuo essa separação, eu não faço mais essa separação. Como que os fundos enxergam essa separação, esse modelo de negócio? E, por último, gostei muito da sua apresentação, Salomão, e eu queria também deixar uma pergunta para você, que eu escuto também todos os dias das empresas. Tá? Muita gente chega para mim e fala: Alan, o que seria melhor, vender 100% ou vender parcialmente a empresa? E eu vi que você colocou ali várias observações que as empresas, né, a grande pergunta é o que você quer, né? Mas se uma empresa decide vender 50% dela, qual a segurança que ela pode ter, ou o que ela deve observar para que ela possa continuar nesse nicho de mercado? Então, são os 3 apontamentos que eu acho que inclusive, antes de começar a resposta, obrigado, Alain. Antes de começar a resposta, queria dizer que eu ainda pretendo abrir para 2 perguntas da plateia, então eu gostaria que as respostas fossem objetivas, ao mesmo tempo que eu também queria provocar a mesma pergunta que foi feita do SVA-SCM, para o Gilbert fazer a experiência deles, que eles esperam alguma coisa sobre isso. Vamos lá, então. Vou começar respondendo. Muito boa a tua pergunta, né? Eu até é uma das coisas que mais a gente trata. No grupo, nós temos uma aceleradora e uma incubadora que nós acabamos investindo em algumas startups. Recentemente, eu fiz a compra de 2 empresas na parte de IoT. E uma curiosidade que eu noto no mercado de provedor que o pessoal se preocupa muito com o número de assinantes. Às vezes, tu vai sentar com o provedor e fala: tenho tantos assinantes, meu faturamento é tanto. Só que, do lado financeiro do negócio, o número de assinantes não importa. Recentemente, nós vimos uma operação acontecer que o número de assinantes era baixo e foi uma operação realizada que chamou bastante atenção do mercado. Então, a minha visão é que o número de assinantes, o faturamento, ele não importa tanto quanto o lucro líquido e, principalmente, a rentabilidade, porque quando um fundo vai investir, esse dinheiro não está no colchão do fundo, esse dinheiro está aplicado em algum lugar. Então, não adianta tu ter um número absurdo de clientes, um faturamento absurdo, só que, no final do dia, a tua operação tem uma rentabilidade muito baixa. Então, o fundo ele não vai se sentir atraído pela operação do provedor baseado em número de cliente e muito menos em faturamento. Então, tem grandes operadoras aí no mercado que têm um número absurdo de clientes, um faturamento absurdo, e hoje elas valem muito pouco, quase nada. Então, eu acho que o provedor ele deve se preocupar muito mais em arrumar a casa, focando em equity, focando na rentabilidade do negócio, do que somente crescer em número de assinantes. Bom, sobre a questão do SCM-SVA, eu acho que é importante entender que existem 3 teses, fora a tese de simplesmente não pagar imposto nenhum, né, de ter o Caixa 2, receita não contabilizada, que de fato é radioativa para a M&A, existem 3 teses. A tese dos provedores, a tese das Big Telcos e que o mercado financeiro meio que compra, né, já que essas empresas são, às vezes, listadas em bolsa, e a tese do fisco. Né? A tese do fisco todo mundo conhece, é 100% tem que pagar ICMS full, né? Fisco estadual, principalmente, que é quem está com essa bandeira, né, obviamente. Então, a tese do fisco, 100% ICM, a tese dos provedores, vocês conhecem melhor do que eu aí, que é a separação do SM e do SVA, e quando isso é feito de uma maneira extremamente rigorosa, e quando você mostra direitinho, do ponto de vista contábil, o que é parte do SM, o que é parte do SVA, normalmente isso resulta, na maioria das operações que a gente olha, num SCM bem baixo, tipo 22%, 25%, 35%, e o SVA com o resto, né? Bom, tem também gente que aplica isso de um jeito mais heurístico, assim, 40-60, 50-50, 70-30, quem nunca ouviu isso, né? Então, tem a tese dos provedores, que é aplicada de um jeito um pouco mais tecnificado ou não, a tese do fisco, e o mercado financeiro está mais ou menos no meio do caminho, né?
A gente está vendo uma convergência para 70-30, 75-25, 80-20, do ponto de vista daquilo que paga full SCM, pagando 100% do ICMS, só que a natureza do restante, a natureza desses 30%, acho que algumas Big Telcos estão sendo até mais agressivas, fazendo 60-40, 70-30, né? A natureza dessa porção menor, que paga menos ICMS ou não paga nada de ICMS, é bastante diferente. Não é o SVA como o serviço de conexão à internet, né? A gente está vendo uma convergência a você ter outros serviços de valor agregado que são vendidos em combo e a gente está vendo também uma utilização bastante grande de aluguel de equipamentos, aluguel da CPE ali, porque tem um Wi-Fi e etc. Com isso, você consegue fugir um pouco do extremo da tese do fisco, de uma forma que o mercado financeiro tem considerado seguro, e eu estou vendo que diversos fundos de private equity com quem a gente conversa, diversos mesmo, cujos escritórios de advocacia são super caros e que em vidas passadas atenderam as Big Telcos também, né? Eles têm convergido para essa tese, a tese do mercado financeiro, é o jeito que a fatura da Vivo, da Algar, etc., estão estruturadas, né? Então, é isso que eu tenho visto. As transações costumam acontecer sem você ter que proformar as suas deduções, quando você já está convergente à tese do mercado financeiro. A gente só tem visto provedores que já estão com essa conformação quando são bem maiores, normalmente, que já passaram por negociações pesadas e resultados pesados ali na conversa com o fisco. Então, tem diversos daqueles do extrato de consolidadores que já estão convergidos para o mercado financeiro, vamos dizer assim. Dali para baixo, normalmente, a gente tem a tese da Abrint, Abramult, a tese dos provedores, vamos dizer assim, melhor ou pior aplicadas, como eu comentei. Bom, Ana, pergunta complicada, hein? Mas, no momento, pessoal, que a gente vive, né, assim, a encruzilhada lá, o crossroad, você tem basicamente duas destinações, né? Uma destinação é você consolidar, né? Isso pode ser por um monte de atividades que envolvem agentes financeiros. A outra é você fundir, né? O fundir não necessariamente significa você trazer um sócio financeiro para a empresa, né? Então, às vezes, uma operação de fusão, quando você a faz alinhado com expectativas, com valores, com conceitos que te levaram a chegar àquele ponto de sucesso do teu negócio, são operações que trazem um valor agregado no curto prazo e no médio prazo muito forte. Eu me lembro da pergunta que Dronder fez há pouco, e várias pessoas disseram, poxa, a gente está conversando entre nós, sim. Então, esse lado, ele é mais fácil a convergência, porque as percepções de valores não são tão distantes. O outro lado, quando nós trazemos um fundo para participar da companhia, há sempre percepções de valores, né, que não começam tão convergentes. E aí, às vezes, tem uma batalhazinha um pouco ingrata, né? Você não está organizado, você faz caixa 2, caixa 3, caixa N. Então, são rituais de acasalamento, né? Sempre quem desdenha quer comprar, né? É uma máxima milenar, né? Então, quando você traz esse novo parceiro para o teu negócio, ao contrário do primeiro caso, você tem que alinhar as expectativas, você tem que alinhar os valores. Você só não precisa se preocupar com isso se você quer sair do negócio. Fala, puxa, eu não quero mais isso para a minha vida, eu quero botar dinheiro no meu bolso, fazer outra coisa na minha vida. Ótimo, você vai lá, deixa a empresa bem arrumada, como todos muito bem falaram, e vende a operação. Entretanto, né, normalmente, o empreendedor ele tem uma dificuldade. O que é que eu faço no dia seguinte, né? Então, todo cara que pensou um dia em vender a companhia, no meio da noite ele acordou lá, 2 da manhã, e falou, e amanhã, o que eu faço? Né? Isso é bem delicado. Acontece com um monte de gente, né, com companhias gigantescas. Não são só com as companhias presentes aqui na sala.
Então, se a tua resposta é, eu quero continuar, eu quero acordar de manhã, levantar e continuar batalhando, então alinhe fortemente as expectativas. E isso se faz por contratos muito sólidos, sempre na perspectiva de médio e longo, nunca tentando resolver só o problema momentâneo. Bem? Muito obrigado. Estou vendo que estamos tendo um painel realmente muito rico. Eu não posso deixar de pontuar dois pontos. Em geral, os mercados chegam a esse momento das empresas irem ao mercado quando se esgota a capacidade de tomar financiamento, se endividar para fazer seus investimentos necessários. No nosso caso, as dificuldades do setor tomar recursos para investimento demorou tanto que o outro processo chegou mais rápido, mas chegou, né? Como nós tivemos ontem um painel, o BNDES lançou, já tem operações aprovadas e rodando, com o BNDES 10, então quem não estava aqui ontem precisa mergulhar e procurar saber mais sobre o BNDES 10. Nós devemos estar, através do Abrinte Educa, que é o nosso ensino à distância, nossa ferramenta de ensino à distância, também está dando orientações para quais os caminhos para acessar esse crédito, mas em resumo do resumo, vai financiar a partir de 1 milhão até 10 milhões, direto com o BNDES. Há uma proposta do BNDES que as operações girem muito rapidamente, e a questão das garantias, além de se poder usar o fundo do próprio BNDES, que é o FGI, vai se poder também considerar recebíveis e outras formas de garantia. Então, é uma grande novidade, uma conquista aí de muitos anos. Salomão participou disso no início, né, dando a ideia até que fosse criado um fundo garantidor, e a gente teve toda essa história aí. Então, nós não estamos aqui, o painel não tem a menor intenção de fazer uma apologia, todo mundo vai ter que ser vendido, o Drone está certo de dizer não tem comprador para todo mundo, então venda para o próximo que está ali na esquina, que tudo vai acabar. Não é isso que vai acontecer, é um tipo de mercado que vai ter players maiores e menores, na minha opinião, e que esses menores agora, tendo recurso, conseguem ir nas fortalezas, que eu acho que você colocou muito bem. Então, eu acho importante fazer essa pontuação. Nós temos já pessoas aí interessadas em fazer perguntas. Parece que tem um aqui. Eu, mais uma vez, em função do horário, peço objetividade nas perguntas e das respostas. Bom dia ou boa tarde, não sei. Fernando Kiref, eu sou da JMB Advisors, a gente faz assessoria de fusões e aquisições, e nós estamos vivendo exatamente essa realidade. Nós temos alguns clientes, ou vários clientes no setor, que estão passando pelo processo, mas não por... todos estão naquele extrato dos maiores, mais qualificados, que estão mais preparados, especialmente na questão de contingência. Eu queria saber se vocês acham que os convênios estaduais podem ser a saída para a pacificação tributária e destravar os processos de M&A naquelas camadas mais de baixo. Eu não sei quem é que pode responder aqui, quem se voluntaria, mas queria fazer um registro. Eu tenho acompanhado lá no estado onde é a minha empresa, no Rio Grande do Norte, em Interjato, nós temos acompanhado de perto a questão dos convênios. Então, há um pleito do setor, como em vários outros estados, e que o Estado faça um convênio ou faça adesão a algum. E a última informação que eu tenho é que o grupo do Confaz, que é o GT40, que legisla discute esses convênios, que é a área de telecom, eles decidiram agora fazer um grupo de discussão e fazer uma proposta única de convênio para cada estado não estar lançando seu convênio, o que, na nossa visão, é positivo. A gente não sabe o que vem aí, mas eu acho que é uma boa notícia tentar a unificação aí dos convênios para o Brasil todo. E aí, considerando, nesse caso, não estou falando exatamente da separação, mas estou falando de degraus que os pequenos operadores e os médios poderiam ter de pagamento de ICMS até chegar à tarifa cheia.
O Alan, acho que está... Queria só fazer uma consideração. Essa questão aí já é uma briga antiga, né, em relação à parcela do SVA, que não incide o ICMS, né, que é uma grande realidade da maioria das empresas, né, e a gente vem tentando pacificar isso de várias formas, né. Uma das formas foi tentar alterar a Lei Geral de Telecomunicações, né, para fazer realmente a inclusão da informação que o serviço de conexão à internet é um tipo de serviço de valor adicionado, né, porque a gente tem esse conceito lá na norma 4, que a gente briga muito também para que seja mantida, né. Então, através de ações judiciais, né, gostaria de ressaltar que a Abrint tem ações judiciais em cada um dos estados, para tentar pacificar um pouco essa briga, né. Tem pessoas, associações que defendem também a inclusão do serviço de conexão à internet na lei complementar, para que seja feita a incidência do ISS, QN, sobre a parcela do serviço de conexão, que é uma tentativa também de pacificar, e eu acho que os convênios podem ser uma outra tentativa de pacificar esse extenso debate, né? O Paulo Vitor falou muito bem ontem dos convênios, e eu só queria deixar uma informação, porque às vezes os convênios podem ser perigosos também. A gente já viu alguns tipos de convênios, principalmente no sul do país, inicialmente atrativo para as empresas, mas com algumas pegadinhas, né? Convênios de curto prazo, para que as empresas venham e declarem toda a receita como serviço de telecomunicações, mas com um prazo de validade que faz com que as empresas, posteriormente, caiam nessa armadilha. Então, só já respondendo sua pergunta, os convênios podem ser uma tentativa de pacificar, mas a gente tem outras formas que a gente vem tentando pacificar ao longo desses anos aí esse debate. Cabendo salientar essa armadilha aí que a gente tem que tomar cuidado com os convênios. Obrigado. Vamos para outra pergunta e aproveito para fazer mais um registro aqui. Eu estava aqui perguntando para o Gilbert, você acha que uma empresa que está interessada em fazer entrar no processo de venda deve procurar um orientador, um advisor? Ele falou, sem dúvida. Eu acho que sim, fico feliz que tenhamos aqui na plateia, temos aqui como painelistas, não há uma seleção de forma nenhuma, nem indicação da Abrint, e só para reforçar que existe oferta ao mercado e que existem pessoas que podem melhorar, podem potencializar isso no nosso aspecto. Boa tarde, meu nome é Reinaldo, sou do provedor vetorial do Rio Grande do Sul, Rio Grande, tá? Eu gostaria de saber, na visão no caso aqui do sistema de aquisições e fusões, tá? Essa onda, até onde que nós vamos surfar nessa onda de fusão e aquisições? Ela está no começo, no meio, no fim? Qual é esse time? Posso? Na nossa visão, a gente está bem no começo, tá? A gente faz um paralelo com o mercado americano de TV a cabo, que quando, em 1984, foi pacificada a questão regulatória, existiam mais ou menos 4.000 operações de TV a cabo geograficamente, principalmente que nasceram nos interiores, com as antenas comunitárias e foram indo para as capitais. Eram tudo empreendedores de primeira geração, tinham passado por 10 anos de consolidação entre si, e bastante incerteza regulatória. Quando isso foi pacificado, demorou mais ou menos 30, 35 anos para que essas 4.000 operações se transformassem em 95% do mercado em 3 grandes operações, e teve 5% do mercado que ainda manteve lá com umas 300, 350 operações pequenininhas. Essas operações pequenininhas sobreviveram porque o overlap de rede entre TV a cabo lá nos Estados Unidos é muito pequeno, é inferior a 2%, aparentemente. Aqui no Brasil, a gente vê que o overlap de rede é gigantesco, então, assim, talvez não vai ser a coisa mais confortável do mundo você permanecer os próximos 30 anos com 20.000 acessos, como foi nos Estados Unidos. Então, a gente acha que vai ser uma consolidação que, mais cedo ou mais tarde, a gente acha que demora pelo menos uns 10 a 15 anos para poder completar tudo. A gente acha que vai ter um número muito pequeno de operadores, porque esse é o tipo do mercado que tem
ganhos de externalidade de rede, etc. Além disso, o mundo da alta tecnologia dá muitas voltas e vai haver uma série de disrupções no meio do caminho, que às vezes as disrupções são boas para o pequenininho, às vezes as disrupções são boas para o grande, e quando ela é boa para o grande, ele opera isso de uma forma extremamente agressiva para poder maximizar seus retornos, e a gente acha que talvez seja arriscado demais você querer permanecer os próximos 20 anos dentro de uma operação muito pequenininha. Então, na nossa visão, é você escolher, quero ser um consolidador ou ser um consolidado, e executa bem, que aí você vai ganhar. Bem, precisamos encerrar. Eu agradeço muito a presença dos painelistas e parabenizo o público até ter ficado conosco até agora. Muito obrigado.